produzido, ele tem uma potência de proposta política, né? E que é elaborado a partir da vivência dessa intelectualidade indígena, não apenas com outras lideranças políticas ou com políticos formais, né, do contato deles, ou do contato muitas vezes negativo, né, mas de uma vivência deles na territorialidade. Então, acho isso muito importante. E aí, quando eu estava vindo para cá, eu tentei me preparar e eu fiquei pensando em duas questões, assim, né, do Brasil e na Bolívia. Agora que eu estou tendo mais contato com essa intelectualidade indígena no Brasil, em que eles propõem o conceito / projeto político, que é o mais correto falar, de envolvimento, em contraposição a desenvolvimento, né? E essa intelectualidade indígena, Célia Chapiabá e tantos outros, eles constroem esse conhecimento a partir dessa territorialidade e de uma relação distinta entre tempo e espaço, né? Essa proposta política tem, entre diversos pontos, uma denúncia em relação ao que o Ocidente faz em relação ao próprio mundo, não só os diversos mundos indígenas, né? Não só todos aqueles marginalizados, que também tem muitos que não são indígenas, que são marginalizados. Então, acho que essa é uma questão, ao mesmo tempo que procura estabelecer uma mediação com aliados que também não são indígenas. Então, acho que essa é uma questão importante. E outra também que eu, ao me preparar para cá, reli muitas das coisas muitos dos livros que eu trouxe da Bolívia e, de fato, novamente ressalto aos olhos como é que essa territorialidade é importante, né? Existe um estudo que foi feito no âmbito do CITES da UNSA, que é a Universidade Maior de San Andrés, na Bolívia. E desse levantamento, de 15 intelectuais indígenas que são identificados, aimaras ali na Bolívia, sobretudo, a maioria absoluta, claro que isso vai mudar de acordo com a questão geracional, né? Talvez ele já tenha mudado um pouco, né? Mas a maioria absoluta veio dos Alhus, ou seja, veio das comunidades indígenas, né? Então, eu acho que isso é um outro reforço para mostrar para a gente como é que a questão da terra / território, não só a terra como o mundo ocidental conhece, mas uma questão do território, né, de modos de vida que estão ali, que são informados por esse território. O território também informa esses modos de vida. A relação distinta que se estabelece com o tempo, que não necessariamente é esse tempo linear e que o passado não volta mais e que, ao mesmo tempo, é uma obsessão com o futuro. Como é que essa intelectualidade indígena consegue mobilizar tempo e espaço a partir dos seus modos de vida, em suas propostas políticas, denunciando as diversas violações, violências explícitas e muitas vezes implícitas, violências de longo prazo, que o mundo ocidental lhes impõe, né? E que de uma forma ou de outra vai afetar o mundo inteiro, não só os diversos mundos indígenas, mas os mundos também não indígenas. E aí, eu acho que eu já estourei o tempo, isso me leva para uma última questão agora, que que eu defendo, tá? Uma ideia de que os intelectuais indígenas eles devem ser lidos como intelectuais de relações internacionais. Para quem não conhece relações internacionais, o internacional é colocado como sinônimo de interestatal. Portanto, os povos indígenas não teriam nada a ver com esse internacional, a não ser em episódios como presença nas COPs, etc. Né? No entanto, esse internacional está muito para além desse espaço onde só reina o interestatal, né? Esse internacional ele é povoado, ele tem gente. E eu reivindico também, né, que esse internacional, se a gente tivesse que desenhar ou pensar em termos de um mapa, ele
não cabe, ou ele está para além, eu vou terminar, ele está muito para além das divisões de fronteiras que a gente vê no mapa mundi. A gente poderia simplesmente ver um mapa internacional a partir das diversas nações indígenas no mundo inteiro, sem necessariamente ter as divisões dos estados, né? O que não significa que os estados são importantes, eles são importantíssimos e há uma condição aí inegável nas próprias consequências, digamos assim, da formação desses estados e a existência e a dificuldade de existir desses povos indígenas, né? E aí eu queria só trazer um exemplo aqui, porque eu acho que o tema ele é um pouco complexo, então eu vou talvez para um exemplo que possa parecer mais fácil. Existe um intelectual boliviano, entre aspas, ele é aimara, de fato, né? Mas acho que no caso dele, vale o intelectual aimara boliviano, vocês vão entender por que eu digo isso. Ele não só foi ministro das Relações Exteriores durante 10 anos no governo Morales, como hoje em dia ele é o vice-presidente do Estado Plurinacional da Bolívia, que é o David Choquehuanca. Concorde-se ou não com o que o David Choquehuanca escreve, ele é um dos maiores intelectuais em se tratando de viver bem, ou Sumacamanha. E ele tem, acho que a última publicação dele chama-se Geapolítica, ou em castelhano, Reapolítica. Por que esse título ele é muito sugestivo e muito provocador? Porque uma das questões mais clássicas de relações internacionais, temas clássicos de disciplina também, dentro de ali, é a disciplina de geopolítica. Que se a gente olhar para as relações internacionais, e no senso comum está muito relacionado aqui à relação entre estados, portanto interestatal, e a conflitos, guerras, né? Se você falar que você estuda relações internacionais, ou se você é um professor de RI, vão falar, então, e a guerra na Ucrânia? Eu não sei necessariamente da guerra na Ucrânia. Né? Eu posso ter opiniões, mas eu não estudo necessariamente a guerra na Ucrânia. Mas vou falar isso, porque vão relacionar a geopolítica. Só para terminar, quando o Choquehuanca ele traz a noção de realpolitítica, ele está estabelecendo uma crítica contundente a como se pensa a política e como se pensa a política internacional, porque a política internacional não é a política interestatal. E a política internacional deve ser informada pela REA, pela terra. Eu terminei já. Obrigada. Para a nossa segunda contribuição dessa noite, eu gostaria de convidar o professor doutor Clóvis Antônio Briguente para fazer uso da palavra. Olá, boa noite. Quero cumprimentar todas as pessoas aqui presentes. Saudar em especial o professor Gerson pela iniciativa de organizar esse evento, né, e toda a sua equipe. Um evento importantíssimo para a nossa instituição e pela programação muito qualificada, né? E também cumprimentar os colegas da mesa, em nome da professora Marta Chucuru, prazer também conhecê-la aqui, é um prazer estar aqui na mesa contigo, cumprimento os colegas todos da mesa. Olhando para o tema dessa mesa, fiquei muito desafiado a pensar sobre ele, né? A questão da estudo sobre a paz e educação indígena. Aí fiquei pensando como associar os dois temas, né? E aí vejo que temos aqui um especialista nesse tema da paz, então também fico muito tranquilo em poder tratar de outros aspectos aqui que eu pontuei na minha apresentação. E eu entendo aí de maneira bastante superficial, sem um aprofundamento de especialista sobre esse tema da paz. E eu entendo que o tema da paz não pode ser esse tema ingênuo, né? De uma paz ou só uma ausência de guerra, ou só no sentido dessa paz genérica, mas ela exige um rompimento com todas as formas de violências, né, que determinadas sociedades, determinados grupos sociais vivenciaram e vivenciam, né?
e apontar para uma reconciliação, que não é uma reconciliação pelo esquecimento, mas é uma reconciliação com a justiça, né? Então, assim, muito brevemente, pensar nesse sentido da paz, fiquei pensando na questão também da educação indígena, né? E aqui eu quero falar mais especificamente do povo Guarani, né? O qual eu tenho acompanhado um pouco mais, tanto a dimensão de uma educação própria do povo Guarani, como da dimensão da educação escolar, né? Que aqui também é importante fazer essa distinção no sentido da educação. O que é uma educação própria de uma sociedade e o que é uma educação escolar ou escolarizada, né? Que ela tem dimensões distintas, né? E aqui na UNILA, enfim, só para informar as pessoas que talvez são nossos visitantes hoje, né? Com relação ao povo Guarani, nós temos duas iniciativas importantes, que são proposições do Ministério da Educação, que é a Ação Saberes Indígenas na Escola, né, com o povo Guarani, especificamente, né, no território Guarani, no território brasileiro Guarani, também, né, nessa dimensão de fronteiras, Mato Grosso do Sul e o sul do Brasil, enfim, essa região onde estamos aqui no oeste do Paraná. E outra iniciativa é uma licenciatura intercultural para o povo Guarani, localizada nessa região de transfronteiriça, inclusive por sugestão dos próprios Guarani, escolha deles, foi indicado o nome do Ibité, que é o centro do mundo Guarani, que abarca porções do Paraguai, Argentina e Brasil, né? São 30 estudantes, o curso já iniciou no mês de agosto e com a abertura do curso as aulas presenciais iniciarão agora no mês de janeiro, né? E essas duas iniciativas elas são importantes, além de outras, evidentemente, além dos estudantes Guarani também presentes na UNILA, para pensar justamente os rumos da educação e da educação escolar, né? E para pensar, então, essa educação a partir do prisma de uma reconciliação ou de uma paz, pensando nesse rompimento com o colonialismo, né, é necessário pautar alguns elementos que são elementos que são geradores de violência, né? Como, por exemplo, a intolerância, como, por exemplo, essa forma de relação de competição, né? Que a todo momento estamos sendo colocados, confrontados a competir com os próprios pares, no sentido da sobrevivência dos mais fortes, né? No sentido também de uma vivência mais individualizada e menos coletiva, né? Então, esses elementos, podia citar vários outros elementos, mas não quero também me alongar com essas questões, porque eu entendo que essas questões elas não são geradoras também de violências, né? E aqui pensar também que a educação escolarizada, a educação escolar, ela é reflexo da própria sociedade, ou seja, a escola, ela ensina, ela transmite, ela aciona todos os mecanismos de uma determinada sociedade. Quando essa escola é transposta a uma outra sociedade, uma outra cultura, a um outro povo, sem as devidas vistas no tema, mas sim, eu já convivo com essa população já há alguns anos, tenho um certo conhecimento, já ouvi, né, muitas vezes as suas demandas e reivindicações. Na educação tradicional do povo Guarani, que se pode chamar, embora o tradicional é sempre complexo nessa palavra tradicional, mas enfim, vamos usar essa palavra para uma compreensão talvez um pouco mais geral. Nessa educação tradicional Guarani, a gente percebe que não há esses elementos da competição. As pessoas elas são valorizadas pelo que elas sabem, né?
As crianças, ao nascer, elas já têm o seu lugar no mundo, já são incentivadas e valorizadas por aquilo que elas são nesse mundo. E a escola ela rompe com esse sistema, porque a escola ela começa a classificar. E a classificar por determinados tipos de aptidões, de habilidades, que nem sempre são aptidões e habilidades do mundo dessa população. Então a escola ela começa a valorizar aquele que sabe escrever melhor, aquele que sabe fazer conta melhor, aquele que se comporta melhor em comportamento também a partir do mundo externo, né? E poucas vezes ela valoriza esses outros saberes, porque esses outros saberes, enfim, ele não tem um espaço garantido na sociedade não indígena. E o mundo, e quem administra, faz a gestão, não às vezes nós temos 2 casos aqui de escola no oeste do Paraná, que a direção é dos próprios Guarani, mas a gestão, o controle, aquilo que a gente chama de sistema educacional, ele impõe a todos uma forma de ensino em que a competição é o centro do saber, em que as crianças, os jovens, os adolescentes nessas escolas, até esses termos de criança, adolescente, jovens, são conceitos também do mundo externo, mas eles se fazem presente também aí. Eles são pautados por esse mundo externo, e aí a exclusão é bastante grande, né? É bastante grande. Então, essa exclusão de saberes, né? Essa forma também disciplinar. Eu também já ouvi, tive a oportunidade de participar de debates sobre o tema, em que algumas lideranças guarani falam: olha, hoje está muito difícil formar novos xamãs, né, novos cocoraíba, como dizem os Guarani, chamando é o termo usado aqui na academia, né, por conta que a escola não permite. Aí eu fiquei, mas como assim a escola não permite? Tem alguma regra que não permite? Não, é que a escola é muito racional. Se valoriza a racionalidade, o intelecto, e não outras formas de conhecer e perceber o mundo. Também na educação tradicional, inclusive eu hoje estou vindo de uma atividade, hoje participamos de umas atividades numa comunidade guarani, na região aqui de Guaíra, em que essas categorias de crianças, jovens, adolescentes, né, que a gente chama, eles estão presentes às vezes. Essa era uma reunião política, mas as crianças e esses jovens adolescentes estavam aí presentes, participando tanto dos rituais que eles faziam durante o evento, como também dos debates políticos. Porque o aprendizado, ele se dá em todos os processos da vida, né? E não apenas naquele lugar do saber que é a escola. Então, eu só queria trazer essas reflexões iniciais, no sentido da gente pensar essas 2 dimensões, né? Da educação, no caso do povo guarani, educação chamada tradicional, e da educação escolarizada, e esse hiato que existe entre esses 2 universos, mas que a cada vez mais ele vai se impondo essa forma do mundo ocidental por conta justamente dessa falta de uma descolonização das mentes, uma falta de descolonização dos pensamentos e das ações, né? Então, a gente percebe que é necessário, sim, um debate, aprofundar, radicalizar a interculturalidade, né? Radicalizar o direito, que ele já existe, mas que ele não é aplicado, de uma educação escolar feita pelo povo, né? A partir de suas perspectivas socio-históricas e dialogando na medida que a interculturalidade não seja algo também imposto, mas que eles escolham quais são os elementos que eles querem dialogar com o mundo ocidental. Então, era essa a minha apresentação. Eu agradeço pela atenção. Obrigado. Gostaria de agradecer a fala do professor Clóvis e a fala da professora Ana. Eu esqueci de fazer o agradecimento antes. Bom, gostaria de convidar agora
para compor a nossa terceira fala, a professora Adriana Anacona Munoz. Você escuta a gente, professora? O seu áudio não está saindo aqui para a gente ainda. Buenas noches, sea bienvenida. Bueno, puede tomar la palabra. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Voy a hablar en español. Despacio, ¿está bien? Tengo de tiempo 10-15 minutos para la intervención. Preparé unas diapositivas que las voy a proyectar. Buenas noches. Y desde aquí voy a apoyarme para hacer la intervención. ¿Está bien? Bueno, espera aquí. Sí, Adriana, ¿nos escucha? Sí. Momentico. ¿Quiere que proyecte tu presentación? Bueno, yo también, bueno, si tú quieres proyectarla, si no, yo la puedo proyectar sin problema. No, sí, de la manera que prefieres. Como quieras. Bueno, yo aquí ya está abierta, la puedo proyectar. Ajá. Sí, voy a proyectar. Exacto. ¿Está bien? ¿Ahí la logran ver? Bueno, entonces, mi intervención la he denominado Cuidado de la vida de los territorios a través de las culturas y los saberes ancestrales que realizan las mujeres indígenas en Colombia. ¿Cuál es el lugar de enunciación? Mi lugar de enunciación es, yo soy una mujer indígena de Anacuna, soy docente de la Escuela de Educación, Cultura y Comunidad en la Facultad de Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle, y pues llevo desde 1997 trabajando, ¿sí me logran escuchar? Trabajando en formas de investigación con y desde las comunidades. Para mí ha sido siempre un reto enorme, tanto epistemológico como metodológico, por trascender algo que en el 97 escuchaba cuando se hizo este congreso de la investigación acción participativa en Cartagena en el 97, que decían darle voz a las comunidades. Yo siempre planteo la necesidad de tener mayor escucha y compromiso con las demandas históricas que hemos tenido las comunidades. Entonces ese es mi lugar de enunciación para hacer la intervención. Miriam, ¿me dice si me escucha? ¿Va bien? Sí, todo bien. Perfecto. Y desde allí quiero honrar la vida y la labor de una hermana, Guayú, que trascendió este año, Jacqueline Hernández de Ayú, quien nos enseñaba que cuando una mujer indígena se quita el manto del miedo y se pone el manto de la esperanza, todas las transformaciones pueden ocurrir. Y entonces también proponer en espacios académicos la forma como uno investiga y de qué manera propicia que los sistemas de conocimiento, el encuentro de las partes, la COP16, y allí Global W denunciaba cómo del 2012, desde cuando ellos hacen sistemáticamente un registro, al 2023, en Colombia se han presentado 461 asesinatos a líderes y lideresas ambientalistas. Y esta cifra tan desgarradora se suma a las cifras que ya Indepaz lleva registrando por años, desde el 2016 de la firma de paz con las FARC al 2023, que fue cuando yo tenía moralmente como la capacidad de contar datos. Teníamos 1.450 líderes y lideresas asesinados en este país, y de estas personas, 191 mujeres, y de estas 191 mujeres, 70 mujeres indígenas, algunas de ellas, como la hermana que ustedes ven en la imagen, Cristina Bautista, egresada de la universidad en la que yo enseño, gobernadora travesti, no nacional del pueblo nazi.
Y así como ella, otras mujeres médicas tradicionales, guardias indígenas, comuneras, la que más recordamos, sin haber entrado en esta estadística este año, la mayor Carolina Urfue, para el mes de marzo, pero también mi hermana Yanacuna, Sandra Nacona, el 13 de mayo. Entonces, digamos, esa es una geografía que cuando hablamos de los saberes y los conocimientos bioculturales en mi país, en Colombia, hay que pensarlo porque es como, vamos a tener cuidado en la vida. Hay una posibilidad de varios pueblos, como el pueblo que yo hago parte, el pueblo de Yanacuna, de reencontrarnos, reconfigurar, repararnos y reconocernos en nuestra relación histórica y del tratamiento de esas distintas violencias que por una parte han sido estructurales en nuestros territorios, como el carecer de agua, como estar, por ejemplo, en este momento en el Chocó en una emergencia por las lluvias, en una emergencia que nos tiene sin poder atender prioritariamente, pero también unas violencias culturales que han sido asociadas al racismo, al clasismo, que en estos 2 últimos años lo hemos visto materializado por elementos ideológicos. Entonces, desde allí, la forma como yo investigo el cuidado de la vida en los territorios desde los saberes bioculturales siempre lo hago a través de un sistema de conocimiento propio que he denominado la Chacana o Cruz del Sur. Esa epistemología andina de la Chacana o Cruz del Sur es una forma de entender el sistema del mundo andino a través de los opuestos. En la parte de arriba siempre vamos a encontrar lo espiritual, en la parte de abajo siempre lo material, en el oriente vamos a encontrar los afectos o la forma de sentir nuestro relacionarnos con el amor, y en la parte de occidente esos conocimientos. Y en esa chacana que encierra los contrapuestos, se están viendo aquí que es una mirada en cuadrícula, matemática, una lógica matemática que existió y que dio origen a ciudades como Cochabamba o Machu Picchu. Yo creo que varios de ustedes han logrado estar allí. En esa chacana, en esa matriz polivalente que junta el cuadrado y el círculo, hay una relación de complementariedad. Y en esa relación de complementariedad es que se recuperan, sobre todo para el caso del cuidado de la vida que hacen las mujeres en los territorios, la necesidad de entender el desarrollo desde los calendarios andinos. Entonces, por eso para nosotras, en términos de saberes bioculturales en esta chacana, es muy importante las 4 fiestas tradicionales que para nosotros están situadas por fechas, calendario. La primera, en términos cronológicos de un calendario occidental, ocurre el 21 de marzo con el Paucarraimi, que es la fiesta del florecimiento, en el equinoccio del año. Luego pasamos al 21 de junio con el Inti Raymi, que es la fiesta al soplo, la fiesta de la cosecha o el año nuevo andino, y que está situada en el primer solsticio, según el calendario occidental, luego ya lo diré. Y la tercera fiesta es el Quilla Raymi, que sucede el 21 de septiembre, que es el segundo equinoccio, que es una fiesta femenina, que es la fiesta de la luna, y finalmente, que ya se aproxima, el 21 de diciembre con el segundo solsticio del Caparraimi. Que en el orden, yo no sé si esto está siendo grabado, pero quienes están allí, uno diría, bueno, estos calendarios cómo organizan el cuidado de la vida en el territorio y la política, porque es una forma de entender el desarrollo más allá de un almanaque o de un calendario. Aquí lo que se sitúa es una relación con la madre tierra en un calendario que es solar y que se relaciona también con la luna. Por eso para nosotros, en este tiempo que estamos viviendo, hoy siendo 12 de noviembre, es un tiempo en donde hemos ido preparando la tierra para lo que vamos a sembrar el 21 de diciembre y luego poder florecer el 21 de marzo y luego poder cosechar el 21
el 21 de junio, y con eso viviríamos ese calendario. Y en ese orden de la vida aparecen 3 valores y 3 sistemas de trabajo. Uno es el AINI, querer y aprender de todos, el otro es la MINGA, colaborar con todos, y el tercero es la MINGA, que es aprender por turnos. Y en esos sistemas de trabajo han sido las mujeres yanarqueñas las que me han enseñado como científicas en una forma de poder transformar. Yo aquí me voy a atrever a decir que es una expresión de un feminismo espiritual porque responde a la sabiduría originaria de las mujeres en su capacidad de conectarse en su relación con la madre naturaleza, con el espíritu de las plantas y sobre todo entender dentro de su salvaguarda de los saberes que lo comunitario se teje en y desde la reciprocidad. Y en esa complementariedad, esto exige esa geografía de la esperanza que es poder mediar y armonizar en sus territorios fuertemente conflictivos. Y ahí entonces el tejido, como pedagogía, como forma de qué se teje, para quién se teje, quién teje y con qué se teje, responde a una serie de saberes decoloniales que dan cuenta de esos procesos de subjetivación de las mujeres, de apropiación política, que requieren muchísima creatividad. Voy a decir rápidamente que lo he aprendido de mayoras, de sembradoras, de recolectoras y semillas, en el sentido de su capacidad de acción pacifista, que evidencia por lo menos, una, su capacidad de armonización y mediación, su capacidad de tomar e incidir en la toma de decisión, lo hemos visto aquí con la red de mujeres sobre biodiversidad de América Latina y el Caribe, aunque yo sería indolente y grosera decir que he estudiado su proceso, creo que da cuenta de esta forma de apropiación. Y entonces, ¿qué es el tejido como pedagogía de paz frente al cuidado? Es nuestra forma de relaborar ese cuerpo individual y colectivo que salvaguarda a los territorios a pesar de la violencia históricamente que ha marcado nuestra vida. Y es la manera de recuperar esta forma de relación ancestral, en este caso de la chacana, que nos permite contribuir a lo que se teje. ¿Y qué se teje? Las epistemologías y ciencias ancestrales que permiten ese reconocimiento mutuo entre las formas de vida y el pensamiento que tenemos en la Viayana y que se teje con base en esos 3 principios: AINI, la reciprocidad; MINGA, la colaboración; y MINTA, aprender por turnos. ¿Quién teje? Las mayoras, las recolectoras, las siembras, los sabedores, son personas tejedoras de procesos, es decir, personas que nos colaboran en reencontrar nuestro origen. ¿Para qué se teje? Pues para garantizar esa pervivencia física y cultural de nuestros pueblos originarios, generando estrategias de revitalización, por ejemplo, de las lenguas nativas, del arte, de la simbología, de la iconografía, pero también representada en los mitos, en las memorias, en la arquitectura, en el hábitat, en la ordenación del territorio, para facilitar además lo que significa el Casampacha o las visiones o perspectivas en esta casa mayor que es nuestra madre tierra. ¿Con qué se teje? Pues con diferentes técnicas y tecnologías ancestrales heredadas dependiendo del pueblo, transmitidas de generación a otra. Cada pueblo va a tener sus características de acuerdo con el territorio, geopolíticamente donde está ubicado, las formas culturales y políticas. Para nuestro pueblo, y con eso termino, se teje la memoria, la cobija en familia desde la chacana en los 3 pilares. El pilar son 5: pilar político, pilar económico, pilar social, cultural y de relaciones externas. Y allí, pues para no hacer más aburrida mi intervención, me disculpan no haber podido estar con ustedes allá, hay una pieza audiovisual que no sé ni ella si la puedes compartir y escuchar, dura solo 3 minutos, pero no sé si todavía estoy en el tiempo. Por lo demás, muchas gracias por permitirme participar de esta manera en tan importante espacio. Yupan Chan, voy a dejar de compartir. No sé si ya puedes pasar la piecita, no sé si estoy en el tiempo, si me pasé, porque no me medí. Muchas gracias a la profesora y doctora Adriana Anaconda Muñoz,
Un saludo muy cariñoso de Foz do Iguaçu. No mundo guarani, que é a caça de ilhas. Vou começar falando o seguinte, eu tinha preparado, estou controlando para o tempo? Bom, tinha preparado meu relógio, esqueci. O professor Clóvis falou duas coisas importantes que eu queria retomar esses itens, que é a educação escolar indígena e a educação indígena. Né? A educação escolar indígena é aquela escola colocada pelo Estado, está ali, né? Segue regras do Estado. Muitos acadêmicos indígenas, já com mestrado e doutorado, consideram, ou falam que muitas escolas indígenas são simplesmente embaixada do Estado. Então, nesse cuidado, queria também falar um pouco sobre essas questões também. Que as escolas indígenas, a educação escolar indígena não precisa simplesmente uma embaixada do Estado dentro de uma comunidade. Isso é importante. Eu também eu pertenço ao grupo da Liga Internacional das Línguas Indígenas do Brasil. Em cada país tem uma organização, durante os 10 anos, começou em 2022, vai 32. Aqui no Brasil tem um grupo de acadêmicos indígenas que trabalhamos pela valorização, pelas línguas indígenas, e nos encontramos quase toda semana online e presencialmente uma vez por ano. É a Década Internacional das Línguas Indígenas, e trabalhamos 3 enfoques. Primeiro é pela valorização das línguas indígenas. Segundo, trabalhar pela valorização do português indígena, que é diferente do português falado e escrito por um indígena, que geralmente tem como segunda ou terceira língua. Né? E outro é o Libras do povo indígena. Também, através desse grupo, também estive colaborando com um grupo de consulta. Vocês sabem que o governo federal tem um projeto de criação da Universidade Federal Indígena aqui no Brasil, inédito ainda. E aproveitei de ter no grupo e eu fui conversando com aqui também a consulta nas comunidades. E com essa consulta comunidades, eu fui visitar algumas comunidades, fui falando com os amigos, alguns chamões, algumas lideranças indígenas, fiz algumas gravações com eles e repassei para o grupo que estava fazendo um resumo das opiniões dos colegas indígenas sobre essa Universidade Federal Indígena. E queria colocar aqui uma questão que me chamou muita atenção. Inclusive, também uma notícia, teremos o primeiro político aqui nessa região, o Teodoro Alves, que foi o primeiro foi eleito vereador, e vai assumir agora o 1º de janeiro já. E ele estava conversando comigo e ele falou o seguinte, com relação à criação dessa Universidade Federal Indígena. Ele falou uma coisa bem importante, que nós devemos formar professores indígenas para que sejam professores pesquisadores, professores que pesquisem sua própria cultura, né? Que usem a ferramenta dos brancos, dos não indígenas, mas para pesquisar sua própria cultura. E isso que ele falou vai em encontro do que outro chamõe, dessa vez em outro lugar, que é o Casimiro. Casimiro também é uma pessoa que colabora muito com as universidades. E Casimiro tinha falado para mim o seguinte, estou traduzindo mais ou menos o que ele falou. Ele falou agora nem comigo, então, mais ou menos falou o seguinte, falou para mim o seguinte. Ele criticou alguns estudantes que foram estudar na universidade e voltaram à universidade e simplesmente ensinam o que aprendeu na universidade. Né? Ele voltou da universidade totalmente transformado, totalmente civilizado e ensina simplesmente o que aprendeu nessa escola, na universidade. Ele falou, recuerdo Puebla Uniaradore, em outras palavras seria, ele simplesmente não considera, não toca a cultura local, simplesmente pegou o material lá que aprendeu na universidade e reproduziu isso. Então, acho que temos que ter muito cuidado com essas questões também, né? Agora que vamos começar a licenciatura também, tomar esses cuidados é muito importante. E falando também de uma coisa importante do Casimiro. Casimiro é um
já muito, de bastante idade, já deve ter uns 60, 70 anos. E se você colocar o nome do Casimiro Guarani na busca no Google escolar, você vai encontrar vários doutorados, vários mestrados, várias licenciaturas. Mas ele não pode dar aula na escola, né? Ele conta que ele foi que criou a escola. Quando criaram a UPOI, ele foi que ele criou a escola, que era embaixo na planta de manga aí, né? E quando conseguiram a escola, ele não pôde ser professor da escola porque não tinha nenhum tipo de papel dizendo que ele tinha algum tipo de conhecimento, né? Nesse caso também eu queria falar o seguinte também, eu vou colocar a minha pessoa como exemplo. Hoje eu sou doutor, tenho um salário de doutor, quando eu entrei no Unila era mestre, né? Os professores sabem que o salário de mestre é uma coisa, o salário de doutor é outra coisa. Eu sou doutor graças porque tiveram duas pessoas que me passaram esses conhecimentos, que é o Vicente Vogado e o pai dele, que já foi também, o Jerônimo. Eu sempre falo assim, eu falei isso para ele, falei isso na Casa de Reza, eu participo dos eventos espirituais da Casa de Reza, vou todo mês, nesse último mês foi cada 15 dias. Eu falei para ele, para o Vicente, hoje eu sou doutor, graças a você. Foi você que passou o seu conhecimento para mim, para poder me levar na universidade e ser doutor. E assim como eu, tem muitos doutores, mestres, licenciados, que são licenciados, estão trabalhando, tendo um salário diferenciado, graças ao conhecimento de vocês. Entretanto, vocês continuam na mesma situação. Não mudou nada. E me lembro do Casimiro também. E Casimiro, se você colocar o Casimiro nesses textos, você vai encontrar muito. Ele trabalhou em vários documentários, muitos documentários. Ele deu entrevista, porque ele fala muito bem português. Mas continua na mesma coisa. Ele não pode receber salário da escola, por quê? Porque não tem nenhum papel. O Juruá não indígena só acredita no papel, não na escrita. Eu diria que o racional. Usa o conhecimento dele para ganhar títulos de licenciado, de mente, de doutor, etc. Mas ele continua na mesma. Eu acho que nesse sentido veio a fazer uma justiça também, né? O trabalho que o professor Gesso está fazendo, né? No Notório Saber, de reconhecimento a esses saberes, que a gente certificar, de dar valor do ponto de vista da sociedade branca para essas culturas, que muito e muito já ajudou a gente. Estou falando da minha pessoa. Eu sou doutor, graças, porque alguém lá na comunidade, com 15 minutos de conversa, o pai do Vicente falou assim, 15 minutos. Com 15 minutos de conversa, eu fiz toda a minha tese. Falando de desenvolvimento, sustentabilidade, tudo isso. Então, eu devo muito para eles. E nós da academia não podemos fazer isso. Ir lá, absorver esse conhecimento e esquecer, né? E, finalmente, também queria comentar o seguinte. Na graduação, eu estou aqui na UNILA, mas na pós-graduação, estou na UniOS. Lamentavelmente, só consegui entrar lá, na pós-graduação. Lá tem uma disciplina chamada Tecoporá, Bem Viver. É uma disciplina optativa. E também colabora com 2 disciplinas para doutorados, que é metodologia e extensão. Como a gente faz? A primeira aulas são feitas nos quadrados da sala de aula e as próximas aulas nós fazemos dentro da casa de reza. Porque é nessa casa de reza, que você vê na primeira foto, é onde está a real, a verdadeira cultura originária guarani. É lá que se mantém. Esse povo guarani, complementando o que o Clóvis também falou, eles sobreviveram graças à espiritualidade. Esse povo guarani que hoje conhecemos foi o primeiro povo que recebeu, vamos chamar assim, né? Recebeu, entre aspas, os invasores. O primeiro contato com os invasores foram eles, né? Porque chamam de Tupi, Guarani, não sei o que for. E continuam falando assim até hoje. E tem muitos grupos indígenas que foram contratados há menos de 50 anos e já perderam toda a sua cultura.
E mesmo com toda a violência que esse povo guarani está sofrendo, e continua sofrendo, você deve saber, deve conhecer a história desse Aba Guarani aqui na oeste do Paraná, continua reverenciando a sua cultura. E essa cultura está na casa de reza. Por isso é importante, gente, dançar, dançar, cantar dentro da casa de reza. E é assim que a gente vai fazer sempre. E o último caso, no dia 28, aqui em novembro, a minha co-orientada, a minha esposa, a Laura Forte, que é a orientadora dela, eu sou a orientador, ela vai defender o seu mestrado já na casa de reza. No Instituto CGC. Uma coisa, detalhe importante, a gente vê a transgressão. Transgredir esse monolinguismo brasileiro. A gente deixou bem claro para ela. Escreve na língua que você quiser. Ela escreve em Guarani, às vezes traduz, às vezes não. Tem parte do que ela escreveu que não está traduzido. Está na dissertação de mestrado dela. Está na qualificação e agora está na dissertação. Deixa assim. Tá? E a banca vai ter que... A banca que não fala Guarani vai se virar para poder fazer isso. Né? Por sorte, uma das bancas é a Joana Monchelot, que agora defendeu seu doutorado, já pode participar de banca. Tá? Então, acho uma questão de pisar forte, de fazer, de ocupar esse espaço. Eu sempre falo para os estudantes, quando levo pessoas estudantes lá nas comunidades, principalmente em casas de reza. Gente, vamos ocupar a universidade. A universidade aqui também é território guarani, território indígena. Né? Vamos ocupar aquele lugar. Já o Pepe de Guapu, Pepe de Apuno, até o Pepe, a ninguém de refletir. Vamos lá, vamos ocupar aquele espaço, vamos sentar lá, vamos não ocupar. Aquele lugar é nosso. Nós somos do Juruá. Tá? Vamos ocupar esse conhecimento. E, gente, muito obrigado e vamos valorizar esses conhecimentos ancestrais. Vamos certificar, vamos dar o valor que realmente tem. Né? E uma coisa, no caso do Casimiro, que dá muitas entrevistas, se você pegar 1% de cada doutorado, que hoje é doutor, mestre ou licenciado, 1% de tudo isso aí, ele teria uns 5 ou 6 doutorados já, do tanto que ele colaborou com a academia. Muito obrigado, agora. Agradecemos ao professor Mário Ramon Vigialva Filho por sua partilha e contribuição essa noite. E agora eu gostaria de passar a palavra para a professora Marta Romão de Lima, para fazer a nossa última rodada de falas dessa noite. Bom, gente, boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui e muito agradecida pelo convite. Eu queria começar a minha fala pedindo licença aos presentes, mestres e mestras que acompanharam a gente durante esse dia, mas também aos ausentes, porque eles andam com a gente e eles permitem que a gente faça essa troca. Então, começar pedindo licença aos meus ancestrais de quem estiver aqui também, para compartilhar esses conhecimentos, né, dessas mesas tão ricas que passaram por aqui hoje. Então, vamos lá. Eu queria falar um pouco sobre a minha experiência como professora indígena no meu território. E queria começar falando de onde eu venho, né? Apesar de eu já ter sido apresentada, né? Venho de Pernambuco, venho do Agreste nordestino, e eu acho muito importante situar esse lugar, porque na história, os povos indígenas do Nordeste, os povos indígenas de Pernambuco, eles tiveram um lugar muito difícil da colonização. Então, são os povos que hoje, temos 14 povos indígenas em Pernambuco, o único que fala língua materna são os Funiô, que falam Iapê, e essa língua materna foi, hoje eu aprendi que não é morta, é adormecida. Quem estava aqui a dar participando da oficina sabe do que eu estou falando, e é importante situar esse lugar, né,
de onde eu venho, porque eu venho, né? E aí eu acho que o professor Ramon ele já fez uma distinção de educação escolar indígena e de educação indígena, né, das diferenças que esses conceitos, né, que são diferentes, mas que elas se complementam, né, dentro do chão da escola. Então, vou falar um pouco sobre esse meu percurso, que se iniciou, né, há 3 anos, mas ele só foi possível por causa do meu retorno ao território, né? Então, aos 9 anos, eu saio do território e vou para a cidade, né? Saio da zona rural e vou para a zona urbana. E depois de alguns anos, eu me mudo para Minas Gerais, porque eu vou ingressar na universidade e vou fazer biologia na Unifal, né? E aí encontro pessoas tão queridas, inclusive uma delas, Mira, né, minha amiga querida do peito, que me fez o convite para estar aqui hoje. E passei anos, né, afastada do meu território, 19 anos longe do meu território, e senti uma necessidade muito grande de voltar, né. E nesse retorno para o meu território, eu fui imbuída de muita angústia, né, porque a minha universidade não era uma universidade intercultural, eu não tive disciplinas que pensassem numa educação intercultural. Boa parte dessa graduação foi de conhecimentos, né, acadêmicos, com todo o peso que a academia tem, né, que me foi muito caro nessa época. Então eu saio com essa ideia de voltar para o meu território, mas com muita insegurança quanto à minha prática, né, como professora indígena, já que eu estava afastada do meu território e que aquele conhecimento que é produzido diariamente dentro do território, eu não estava tendo porque eu estava afastada, né? E eu faço esse retorno para Pesqueira e depois volto para o meu território. E aí, com muita ansiedade, né, participando de todas as conversas e começando ali a dar as primeiras aulas, eu fiquei meio apavorada. Cheguei na minha avó, que é uma mestra de muito conhecimento, né, e comecei a perguntar a ela: vó, eu preciso saber disso aqui, vó, porque eu vou ser professora dessa comunidade e parece que esse conhecimento eu perdi porque eu estava na universidade. E aí, né, ela me falou assim: olha, esse conhecimento que você está buscando, ele não vai chegar para você quando você quiser. Né? E aí eu já fiz a ligação. Não é um conhecimento que eu vou adquirir como acontece na academia. Ele é um conhecimento, ela falou isso para mim, que não é você que procura, não é você que acha ele, é ele que acha você. E você só vai saber dessas coisas que você quer saber quando os encantados deixarem que você saiba. E aí eu entendi a mensagem e fui para a minha prática, fui para o território, né? E aí eu tinha esquecido esses anos de universidade fora do meu território. O que é viver em comunidade, né? O que é ter um conhecimento que é construído a partir de uma horizontalidade e não de uma hierarquia. Então eu vou para o meu território, eu vou encontrar as pessoas, eu vou encontrar os mestres e mestres que estão dentro da sala de aula, porque os meus colegas de trabalho, eles são, sobretudo, pessoas que participaram da luta do Chururu por direito à educação, por direito ao território. Eles participaram de retomadas, eles participaram de todo esse processo. Então eu encontro essas pessoas, eu encontro os mestres e mestras que têm o conhecimento do chão da escola, né, desde o início, e começa aí, de verdade, a minha formação. E essa formação, ela não tem fim, né? Eu não vou ter meu diploma. Meu diploma, ele acontece todo dia. Eu trouxe algumas imagens para vocês verem aqui, que são desses momentos de formação, né? De partilhas do nosso povo, que são datas importantes, que são datas que não estão
na escola, porque vou falar um pouco da educação escolar indígena, mas vou falar da educação indígena aqui, nesse momento, porque é nesses momentos nos terreiros, são esses momentos de partilha, são esses momentos de aprendizado que me constituíram e estão me construindo como professora indígena, né? E essa foto aí da Assembleia, que é um momento muito importante para nós como povo, que a gente abre, né, as discussões do que está acontecendo no território, né, como um território que tem 28 mil hectares, que tem 14 mil indígenas e que precisa sempre estar discutindo e vendo o que precisa ser, quais são as necessidades ali do nosso povo, né? E memorando a vida dessas pessoas que se foram no processo de luta, né? Então aí é a vivência do Dia do Guerreiro Chico Quelé, né? Que é o aniversário de morte dele. Chico Quelé, uma pessoa muito importante para o nosso povo, assim como Chicão Chucuru, que iniciou essa luta pelo território, mas principalmente para uma educação que respeitasse as nossas tradições, que respeitasse a forma de vida que a gente tem. E a nossa escola, ela precisa relembrar essas pessoas, porque foram essas pessoas que iniciaram esse processo de luta, foram essas pessoas que tombaram na luta, né? Chico Quelé, assim como Chicão, foram pessoas assassinadas nessa guerra, né? E eu entendo que a mesa fala de paz, mas os povos indígenas do Brasil estão em guerra, nós estamos em guerra todos os dias, né? A fim dos nossos direitos, do nosso direito à existência, alguns ainda lutando para a demarcação dos seus territórios. Então, a memória é viva, né? Se tem uma coisa que eu aprendi nesse processo, é que memorar essas pessoas, memorar essas feridas, elas são muito necessárias, porque essas crianças, elas saibam, né, que elas são guerreiras e guerreiros, e que elas vão continuar o projeto de vida Chucuru, que é construído hoje, que é construído no agora, para eles no futuro. Então, era essa a minha contribuição. Eu queria fazer também um chamado no sentido de pensar que são os povos indígenas e as comunidades tradicionais que nos apontam caminhos para um mundo diferente do que estamos vivendo, né? E que são as pessoas que trazem possibilidades da gente aliar o fim do mundo, né? Então, somar essa luta, né, ter aliados nessa luta é muito importante, porque nós não queremos ir para Marte. Nós temos território, nós vivemos desse território. Esse território faz parte de quem nós somos, de toda a nossa história. Então, nós não queremos sair dos nossos territórios e ir para qualquer lugar, que qualquer lunático venha dizer que temos que ir. Nós queremos ficar no nosso território. Nós queremos garantir que esse território possa trazer saúde, educação e qualidade de vida para os nossos povos. Então, nós queremos permanecer nos nossos territórios. Quem não entende o que é um território vai vir com outras propostas e achar que é possível outros mundos. Nós queremos esse. E é isso, a minha contribuição era essa, e agradeço demais pelo espaço e pela escuta. Bom, agradeço imensamente a fala da professora Marta Romão. Neste momento, eu gostaria de convidar a todos para prestigiarem a mediação da mesa de debates. E eu gostaria de passar a palavra para a Alessandra e para o professor Ramon. Eu tive muita sorte de estar nessa mesa. Eu confesso que eu fiquei bastante resistente, mas é um ótimo lugar para estar. E por que eu falo que é um ótimo lugar para estar?
é um ótimo lugar para estar, porque quando eu entro no território indígena, eu olho exatamente para esse lugar do território e das relações que estão sendo travadas nesse território. Quais são os elementos de tensão nesse território? E uma tensão que ela tem efeitos internos, mas que ela é provocada pelo externo também. E ali eles estão continuamente se refazendo. Eu acho que é a palavra que eu consigo dizer, o refazer diário. Sobre a educação, eu consigo, a partir dos territórios que eu visito, que são do oeste do Paraná, que são do Amapá, observar dois movimentos e que me preocupam. Se por um lado você tem escolas que, diante da violência, a resposta é a produção de cercamentos, e aí eu estou falando especificamente de muros, por exemplo, né? E aí quem tem uma leitura de Foucault sabe o papel do muro, né? Nesse processo de socialização das pessoas, né? Mas no espaço interno, que é de circulação, em que todos os caminhos conduzem para a casa de reza, me chama muita atenção esse começo de cercamentos, que me preocupa. Um segundo movimento de tensão, né, e que aí é positivo, mas eu não sei quais os efeitos desse cercamento sobre isso, é esse esforço via políticas públicas de você produzir uma educação dentro do território. E por que me provoca tensão? Né? Como esses novos indígenas vão chegar aqui a partir de tantos cercamentos internos, né? E tantos mecanismos de colonialidade que estão sendo impostos, e depois eles vão voltar para o território. Né? Será que a gente vai estar para contribuir, para ajudar a desconstruir? Não sei. E acho que o não saber é um bom lugar para a gente começar. Né? Uma segunda questão, né, é que tipo de paz que a gente está falando. Que paz é essa em um sistema que não só tem todos os atributos do capitalismo, mas ele começa a ter uma dinâmica autoritária absolutamente forte. O que é esse autoritarismo que está sendo imposto e que desconstrói, né, via religião, a base cultural deles. Né? Porque eles resistem, porque eles conseguem manter a cultura. Então, tem diferença entre o Guarani e os outros povos. Quanto mais eles conseguem manter a cultura deles, os valores deles vivos, mais capacidade de resistência e resistência eles têm. Então, eu queria que vocês problematizassem essas duas questões, né? No sentido da gente provocar mesmo vocês, para a gente ter elementos para começar a pensar sobre isso. Bom, primeiro, agradecer bastante, né, o convite de estar aqui nessa mesa. Acho que a Alessandra é bastante feliz quando ela diz que é realmente algo muito positivo, né, de estar aqui com vocês. Então, cumprimento, né, os colegas, as colegas da mesa. Aproveito para cumprimentar também, parabenizar, né, o Gerson na figura do coordenador do IMEA, a Laura, né, como pró-reitora da BRPG, que também apoia esse evento, mesas como o espaço que a gente está, né, e explico, né, porque, né, ouvindo vocês, né, eu só pensava, na verdade, na injustiça que era falar depois de vocês, né, ou seja, depois de tantas falas tão potentes, tão fortes, tão clarividentes, né,
E fiquei realmente pensando, né, que eu acho que a organização foi bastante feliz, né, de colocar esses temas em conjunto, porque, pelo menos a forma como eu compreendo, né, ou a gente caminha, né, para pensar, para teorizar, para sentir, para praticar, né, construir uma paz, né, que seja a superação, né, de uma matriz colonial de poder, né, ou seja, a operacionalização de um poder colonial nas suas mais diferentes dimensões, né, uma paz que seja muito além, né, como o Clóvis colocou, né, do simples silêncio, da simples ausência da guerra, né? Caso contrário, a paz ela vai continuar sendo o que normalmente a gente observa que é, em sua essência, um privilégio branco, né? Se a gente pensa essa questão, sobretudo a partir do Brasil, sobretudo a partir da América Latina, principalmente se a gente pensa essas questões, vamos dizer assim, do lado de cá, né, da linha colonial, que de alguma forma acaba por não só formar, né, mas também estruturar o cenário internacional como a gente o conhece hoje, né? E um segundo ponto, né, que fui pensando, sentindo que, de alguma forma, a organização foi bastante feliz, né, de ter um evento como esse, uma mesa como essa, né, onde a gente está e onde a gente está, né, é a universidade, né, que a gente não pode se esquecer, né, obviamente que a gente tem uma série de brechas, frestas, mas a universidade ela não deixa de ser um instrumento colonial por excelência, né? Foi criada com esse horizonte, foi operacionalizada historicamente, tendo esse horizonte, e eu penso que a gente aqui, de alguma maneira, aproveita essas brechas, essas frestas, né? Para, de alguma maneira, ir tentando correr por dentro, né, essa estrutura que, de alguma maneira, assenta essa ideia, né, de universidade que já começa, né, epistemicida no seu próprio nome, né, ao ter o uni, né, como prefixo, como parte inicial da palavra, perdão, já denota, né, muito claramente a sua função, né? E convido, né, nós, enquanto parte dessa comunidade, a continuar esse trabalho, né, que a gente vem tendo, de aproveitar essas frestas, essas brechas, né, para, obviamente, tendo em conta, né, que a gente está inevitavelmente dentro, né, de uma geopolítica de construção do conhecimento, né, a gente não está fora desse processo, que inevitavelmente, ativamente nos constrói enquanto marginais desse processo, enquanto meros exportadores de dados, né, a partir das nossas vivências, a partir das nossas práticas, a partir dos nossos dia a dias, e tentar subverter isso, né, aproveitar essas brechas, essas frestas, como eventos como esse, como mesas, né, como essas, para a gente repensar